Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o desenho de serviço, né? A gente já falou sobre a estratégia de serviço, que é um dos estágios do ciclo de vida do serviço, né? Que compõe a estrutura da biblioteca ágil, né? Então, ou seja, a gente falou de um dos livros da biblioteca, que é a estratégia, e agora a gente vai falar de um outro livro que trata o desenho de serviço, tá? Qual que é o propósito principal, então, do desenho de serviço? Desenhar um serviço ou modificar um serviço já existente, de forma que esse desenho, né, ou que a modificação do serviço também, claro, apresentado em um artefato através de um desenho, esteja pronta para entrar, né, no ambiente produtivo. Ou seja, o objetivo, o propósito final é o que? É eu fazer um projeto, eu fazer um desenho daquilo que eu vou colocar em produção posteriormente. Mas o que é esse desenho? A gente falou que a gente precisa fazer um desenho, né? Um projeto. Né? Na verdade, esse desenho, pessoal, é o que ele trata-se de uma especificação, né? Essa especificação do que eu farei, né? Através de planos, de modelos, né? Desenhos, de especificação de métodos, tudo aquilo que nos permite compreender qual que vai ser esse novo serviço ou alteração desse serviço que existe, né? Ou seja, nessa fase, né, nesse desenho, nesse estágio de desenho de serviço, ao final, eu trabalho com o quê? Com a captação e análise dos requisitos do serviço e também com o desenho de serviço. Por que captação e análise dos requisitos? Lá na estratégia de serviço eu já tenho definido de uma forma mais geral, mais genérica, um nível, digamos assim, mais alto, o que são esses requisitos que eu vou precisar atender. Né? Aqui eu vou fazer o quê? Um detalhamento, então, ou seja, eu estou fazendo uma captação mais detalhada, mais específica, uma análise, onde eu vou, nessa análise eu viso, por exemplo, identificar ambiguidades daquilo que foi identificado inicialmente lá na estratégia de serviço. Então, nesse momento, né, no momento onde eu vou fazer esse desenho, eu preciso também, envolve também aí a captação e análise dos requisitos de serviço, tanto quanto o desenho, que é a forma, ou seja, é uma forma de eu tornar tangível, de representar aquilo que posteriormente eu vou construir. Mas, pessoal, esse desenho, ele envolve vários aspectos aí da minha solução. Ele envolve eu especificar a minha solução, ou seja, o desenho da solução. Ele envolve eu especificar meu SGS, que é o Sistema de Gerenciamento de Serviços, a forma como eu vou controlar isso, né? Ou, na verdade, eu desenhar ou mostrar como que eu vou fazer esse controle. Ele envolve um desenho da arquitetura tecnológica, ou seja, eu mostrar meus componentes, né, os componentes da minha solução, tanto em nível lógico, né, quanto em nível físico, ou seja, eu vou mostrar aí toda uma estrutura de apoio, né, em termos de projeto para aquilo que eu vou construir, que precisa estar em algum lugar ancorado por algo que o que nos permite, a arquitetura nos permite fazer. O desenho dos processos, ou seja, nesse momento eu vou também que definir quem são os papéis, né? Quem são as atribuições, quais são as habilidades envolvidas. Então, também no desenho eu já vou entrar com essa especificação. E como que eu vou medir, né? O desenho das métricas, quais são as métricas e como serão realizadas essas medições também envolve aí o desenho de serviço. Então esse desenho de serviço, um dos princípios dele é os 4Ps, né? O que são os 4Ps? Quando a gente fala daqueles outros aspectos que a gente trabalha aí no desenho de serviço, esses aspectos estão relacionados com os 4Ps, que são o quê? Pessoas, processos, produtos e parceiros, né? Então, no desenho, a gente sempre vai se preocupar, né, com esses 4Ps, né? Quem são as pessoas que vão estar envolvidos, quem serão os nossos parceiros, que processos existirão e quais serão os produtos, a tecnologia que vai ser utilizada e vai ser desenvolvida. Né? Pois bem, vocês lembram que lá para o estágio de estratégia de serviço e também quando a gente falou do ciclo de vida de serviço, né, que define a estrutura da arte, a gente falou sobre um padrão que é utilizado na biblioteca, né? Entre um dos atributos que é tratado para todos os estágios estão os processos, né? A gente então mostrou os processos da estratégia e esses aí são os processos do estágio de desenho de serviço da arte, né? Então, quais são os processos
que estão aí incluídos nesse processo de desenho, nesse estágio de desenho. A coordenação do desenho, tá, né, que envolve um ponto central de controle, né, de coordenação mesmo desse estágio. O gerenciamento de nível de serviço, né, que envolve você gerenciar, né, os contratos, os acordos, né, relacionados ao nível de serviço. O gerenciamento de catálogo de serviço, né, que envolve você gerenciar tudo aquilo que você precisará entregar, né, e disponibilizar de uma forma precisa. O gerenciamento de capacidade, de disponibilidade e de continuidade de serviço, né, que envolve quantificar mesmo esses aspectos, né, o gerenciamento de segurança da informação também, né, que você precisa especificar e estabelecer aí, né, em termos de projeto, como que você atenderá a este requisito. E o gerenciamento de fornecedores, que envolve justamente você fazer o gerenciamento desse apoio, né, daquilo que você vai contratar. Então, gente, no processo de coordenação do desenho, né, do serviço, o objetivo geral desse processo é justamente manter um único ponto de coordenação, né, para facilitar todo o controle e todo o gerenciamento desse estágio, né. Nesse processo se gera o pacote de desenho de serviço ou Self Design Package, né. Nesse artefato, qual que é o conceito desse artefato? Ele é um documento que é produzido, tá, tanto para um serviço novo ou alterado, uma vez que, né, o foco aí do desenho pode ser para um novo serviço, ou seja, o provedor de serviço ele pode fornecer, né, o objetivo pode ser fornecer um novo serviço ou pode ser alterar um serviço existente. Então, aí de acordo com o propósito, né, vai ser o pacote de desenho de serviço, pode ser para o serviço novo ou alterado. Esse documento deve conter todos os aspectos dos serviços e é o principal entregável da fase de desenho de serviço para as outras fases, né? Transição e operação. Então, ele é um artefato importante que é entregue e que é usado aí como insumo para outros estágios, né? Então, é um artefato importante aí para esse estágio. O processo de gerenciamento do nível de serviço, né, ele permite, e ele é muito importante, garantir justamente o quê? Que as entregas aconteçam de acordo com o que foi acordado, de acordo com as metas definidas, né, inicialmente. Esse gerenciamento ele é muito importante, tanto para reduzir conflitos, né, entre o cliente e o provedor, né, ou seja, para atender, né, as expectativas do cliente em relação ao que está sendo fornecido pelo provedor, né? E ele, é claro que dessa forma, diminuindo esses conflitos, ele vai melhorar a relação entre TI e o cliente, entre o provedor de TI e o cliente. Para o gerenciamento de nível de serviço, a gente tem o gerenciamento de acordos e contratos. Então, nesse aspecto, ou seja, para tratar esse gerenciamento de acordos e contratos, a gente tem o SLR, o SLA, a OLA e a UC, né? O SLR, que é o Service Level Requirement, né? Ele trata dos requisitos, em português é o requisito de nível de serviço, ele explicita justamente os requisitos, né, do cliente para o serviço de TI. O SLA, que até é mais, digamos assim, conhecido, né, e ele é muito utilizado, ele é justamente o que? O Service Level Agreement, que trata, ou ANS, né, em português, que é o acordo de nível de serviço. Ele documenta justamente o que? As metas, né, do serviço, de acordo com o que foi acordado. Então, ele inclui, por exemplo, inclusive os tempos, né, de resolução de incidentes, né. A OLA, né, que é o Operational Level Agreement, ou ANO, que é o acordo de nível operacional, ele define um acordo entre o setor de TI e os demais setores da organização. E o contrato de apoio, ele define, por fim, né, o contrato entre a TI e os fornecedores externos. A gente traz aí uma diferença que às vezes gera confusão entre o gerenciamento de relacionamento do negócio com o gerenciamento de nível de serviço, tá, gente?
enquanto o gerenciamento de relacionamento do negócio ele é mais estratégico, ou seja, está mais no topo da pirâmide, né, e também tático, o gerenciamento de nível de serviço ele é mais operacional, então ele está abaixo aí, né, tático e operacional. Em termos de propósito, o gerenciamento de relacionamento do negócio visa estabelecer e manter um relacionamento entre o provedor e o cliente baseado no entendimento do cliente e das suas necessidades, né? Já o gerenciamento de nível de serviço, ele pretende, né, ele tem um propósito de negociar acordos com os clientes, né? E assegurar, né, que todos esses acordos, né, tanto em termos de processo, do nível operacional, os contratos, né, que a gente viu anteriormente, sejam realizados de forma apropriada para as metas acordadas, para garantir que as metas acordadas sejam atingidas, né? Já a principal medida para o gerenciamento de relacionamento de negócio é o que? É justamente o que? A satisfação do cliente. E já para o gerenciamento de nível de serviço é a realização desses níveis acordados. Lembrando, pessoal, que o gerenciamento de relacionamento do negócio ele está presente lá no estágio de quê? Da estratégia do serviço, né? Ou seja, ele está inclusive no nível de, por isso ele está mais no nível estratégico. E o gerenciamento de nível de serviço ele está em qual estágio? No desenho, né? Então eles estão em estágios diferentes. Tratando um pouco mais especificamente do que traz as SLAs, né, quais são as informações, né, nas SLAs, o ANS, né, o Acordo de Nível de Serviço, aí, né, isso gera um artefato, né, que é utilizado para justamente você fazer o acordo, né, fazer o aceite desse acordo com o cliente em relação ao que precisa ser entregue, e essa SLA é importante que ela contenha as seguintes informações, né? O que, né? Ou seja, a definição do escopo do serviço, né? Objeto do acordo, o quando, né? Ou seja, os horários de disponibilidade, o horário de atendimento e suporte, né? Se tiver alguma exceção, por exemplo, como feriado, o quanto, ou seja, né, os requisitos de capacidade, desempenho, taxa de resposta, número de transições, usuários concorrentes, ou seja, uma quantificação que visa estabelecer aí quanto, né, que vai ser em termos de quantificação da forma como aquele serviço vai ser prestado, né? O como, ou seja, quem são as pessoas envolvidas, quais são os papéis, né? Como que vai acontecer o suporte ao cliente, o reporte, né? A análise e a crítica em relação à crítica do serviço e análise do serviço, o canal de reclamação. E o IC aí que representa a continuidade de serviço, né? Ou seja, em caso de falhas, como que eu vou da garantia, né, que o serviço continue. Eu trouxe aí para você só alguns links, né, de templates, né, templates não formais, né, mas que podem ser utilizados aí, que vocês podem ter uma ideia da estrutura de uma SLA. E ainda, né, falando do processo de gerenciamento do estágio de desenho, a gente tem um processo de gerenciamento do catálogo de serviços, né? No gerenciamento do catálogo, o objetivo é justamente o que? Garantir, né, que esse catálogo seja mantido, né, produzido e que ele contenha informações precisas, né? Ou seja, o catálogo de serviços ele é um objeto, né, um insumo importante tanto para o cliente, mas também até para a equipe interna, né, para a equipe de TI, né? Porque ele sabe exatamente o que eu preciso prover. E ele gera catálogos diferentes. Eu tenho um catálogo de serviço de negócio. Esse catálogo, o público-alvo dele é justamente o meu cliente, né? A organização para a qual eu estou prestando serviço. E ela contém, né? Esse catálogo contém a lista de serviços entregues ao cliente, com unidades e processos de negócio atendidos. E o catálogo de serviço técnico, né? Que o público já é uma equipe de TI. Ele vai conter todo o serviço de apoio que suporta, né, que vai permitir que você entregue os serviços especificados no catálogo de serviços do negócio. O gerenciamento de fornecedores, né, o principal objetivo desse processo é justamente o que você faz o gerenciamento de quem está, né, fornecendo
algum serviço de apoio ou produto, né? E gerenciar o que eles entregam, né? Tem uma reflexão importante, que eu acho importante que eu coloquei no slide para vocês, que, que, que nos leva a pensar sobre quando, né, e como definir quando que eu realmente tenho que contratar, ou quanto que eu vou produzir ou fazer um serviço internamente, ou quanto que eu vou contratar um fornecedor externo, né? Então, aí para reflexão, conforme visto na fase de estratégia de serviço, deve-se avaliar se a TI possui ativos, né? Lembra que a gente viu sobre os ativos lá? São as habilidades e recursos para a prestação de serviço internamente, ou se justifica-se a contratação de fornecedores. Naturalmente, ao decidir pela contratação externa, é esperado que o fornecedor possua mais ativos do que as equipes internas e entregue o serviço a um custo menor. Sendo assim, é inaceitável que os serviços sejam entregues com qualidade inferior à possível execução interna. Ou seja, esse é um ponto de decisão muito importante, né? Tem que realmente valer a pena, né? Contratar-se um serviço, um fornecedor, né? E eu tenho que ter certeza que ao contratar esse serviço ou esse produto de um fornecedor externo, ele vai me entregar com uma qualidade superior do que eu desenvolveria e a um custo menor, né? Os outros processos, gente, que é o processo, né, de gerenciamento de capacidade, disponibilidade, continuidade de serviço, gerenciamento da segurança da informação, a gente vai tratar posteriormente. Então agora a gente finalizou o vídeo e depois eu vou postar mais vídeos sobre os demais estágios. Até mais, pessoal!